Vamos lá, é outra pergunta também que um monte de gente nos faz. Vacina para alergia engorda? Então, não engorda, não tem possibilidade, nenhum tipo de vacina engordar, não existe nada que prove que a vacina engorde, seja a vacina de alergia, seja a vacina de gripe, de meningite, de pneumonia, de herpes zoster, de sarampo, de catapora, tem muita bobagem aí sendo divulgada na internet, muita fake news. Vacina não engorda. O que acontece que a gente vê com crianças é o seguinte: a criança muitas das vezes está sempre doente, inicia a vacina dessensibilizante e imunostimulante e para de ficar doente. Então ela começa a engordar, isso é evidente, ou seja, ela começa a comer mais, porque a criança só come realmente quando ela tem vontade. Ela não é igual ao adulto que às vezes se força a comer porque sabe que se alimentando ela vai estar fazendo bem para a sua saúde. A criança não, a criança é muito instinto. Então, se a criança está doente, ela não tem fome, ela não come. Se ela começa a melhorar e começa a não ter mais doença, ela também melhora bastante, tá? Ou seja, ela começa a engordar porque ela começa a ter mais fome, tá? Agora, em adulto, não engorda. Pelo amor de Deus, não tem a possibilidade de uma vacina inchar você, porque ela não é feita de nenhuma substância que retenha líquido ou que cause nenhum tipo de problema para levar você a aumentar seu peso, tá? Os corticosteroides, realmente corticosteroides, os corticoides injetáveis e orais, se forem tomados de forma inadequada, sem a orientação de um médico, aí sim eles podem fazer mal. Se você chega lá na farmácia, tem o tal da injeção milagrosa, aquela injeção que você toma, entre aspas, milagrosa, tá? Pelo amor de Deus, entre aspas, milagrosa. Aquela injeção que você toma na farmácia, cura tudo, mas aquilo ali é corticóide puro, aquilo ali faz um mal danado, é o chamado corticóide de depósito. Tem suas indicações? Tem, mas tem que ser orientado pelo médico e deve ser aplicado eventualmente, ela não pode ser uma rotina, o chamado corticóide de depósito, aquela injeção que some tudo no dia seguinte. Porém, esse tipo de tratamento é extremamente perigoso se não for acompanhado por um médico. E isso realmente pode aumentar a sua pressão arterial, pode te dar estrias, pode te dar todos os sintomas compatíveis com a chamada síndrome de Cushing, ou seja, o paciente fica com a face inchada, com acne, com estrias, com aumento do peso, aumento do volume abdominal, hipertensão, diabetes, ou seja, dá um monte de problema. Aí realmente esse tipo de injeção, sem indicação do médico, se você vai na própria farmácia, você compra por indicação própria, isso faz um mal danado, entendeu? Certamente não é orientado. Não vou dizer nomes comerciais aqui porque eu não posso falar, mas são os corticóides de depósito. Não se faz corticóide de depósito por conta própria. Corticóide de depósito tem que ser feito sempre com indicação médica. E corticóide oral ou injetável também. Também não adianta você ir lá comprar um corticoide, um comprimido de corticoide e ficar tomando. Aí você vai achar que foi a vacina que fez isso? Não, não foi a vacina. Tá? A vacina não tem explicação científica nenhuma que mostre que ela vem engordar. É totalmente isento de aumento de peso. Agora, em crianças, realmente tem um ganho de peso e um ganho de estatura porque a criança para de adoecer e nós sabemos que a doença na criança ela consome energia que é direcionada para combater a doença. Enquanto aquela energia poderia ser usada pela criança para ela crescer e se desenvolver, então quando ela pega uma doença e está sempre doente, aquela energia ela é direcionada para combater aquela doença e a criança não se desenvolve. Então inicia a imunoterapia, faz o controle de ambiente, faz a medicação correta que tem que ser feita e a criança tem um esticão. Você vê no calendário, o chamado calendário do percentil, o gráfico do percentil, e você nota nitidamente um incremento de peso, um incremento de altura de uma forma assim abrupta e absurda. Entendeu? Por quê? Porque as crianças não estão adoecendo mais, estão tendo saúde e aquela energia toda que elas produzem estão sendo voltadas para o desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo, tá bom? Então, tira isso da cabeça, a vacina não engorda. O uso de remédio sem indicação médica é que engorda, tá? Isso que é importante. O uso de remédio sem indicação médica. Nenhum remédio, eu particularmente sou muito radical nisso. Eu particularmente acredito que pouquíssimos remédios devem ser usados sem indicação médica, sem procura. Eu sei que é difícil, no Brasil você tem uma deficiência muito grande para atender a maior parte da população, mas tome remédio por autoindicação somente última alternativa, quando você estiver muito longe de um centro hospitalar,
você não tiver realmente contato com um médico próximo, mas sempre tente procurar um médico para que ele te indique adequadamente o remédio que você deve tomar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Agradeço aí, excelente sua pergunta. Realmente vai tirar a dúvida de muitos pacientes. Muito obrigado.